E hoje vamos falar sobre a palavra de sabedoria e talvez sobre a palavra de conhecimento e vamos ver até onde chegamos. E a Bíblia diz que um dos dons, o primeiro dom que é mencionado é a palavra de sabedoria. A sabedoria é definida no dicionário grego Vines, então esta não é uma definição minha ou uma definição de outro dicionário. Isto é o que o dicionário grego Vines tem a dizer o que significa uma definição na língua original da Bíblia. Sabedoria significa entendimento, prudência. E se você não sabe o que é prudência é uma boa gestão, sabe? Será que nós precisamos disso? Você é prudente com suas finanças? É prudente com seus relacionamentos? O uso certo da mente. Veja, nós temos a habilidade de olhar para uma situação e pensar sobre aquilo e decidir a coisa certa a se fazer em vez de apenas fazer o que dá na telha, que não faz qualquer sentido, afinal de contas. Sofia, que é a palavra traduzida para sabedoria, é a visão da verdadeira natureza das coisas. Em outras palavras, se você tem sabedoria, não anda baseado naquilo que pensa ou sente, mas pode ver além disso e pode ver a verdadeira natureza de algo. E isto é a capacidade de discernir modos de ação tendo em vista todos os resultados. Em outras palavras, aquela pessoa que é sábia é capaz de tomar uma decisão e pensar, ok, se eu fizer isso, este é o resultado que eu vou ter. E se eu fizer aquilo, aquele é o resultado que eu terei. Por exemplo, a Bíblia diz de capa a capa que se nós obedecermos a Deus, nós teremos vidas boas que serão cheias de bênçãos. Não significa que nunca teremos problemas, mas que nós seremos vencedores nesta vida aqui. Seremos, como Romanos 8 diz, mais do que vencedores. Mas se não usarmos a sabedoria, podemos passar por uma situação e fazer alguma coisa ou o que seja, mas acabaremos numa grande confusão. Então, se obedecermos a Deus, teremos uma ótima vida, mas se não obedecermos, as coisas não acabarão bem para nós. E essa é a simplicidade da palavra de Deus. Faça o que Deus diz e você vai gostar da sua vida. Faça o que você quiser fazer, faça o que pensa, faça o que outras pessoas estão fazendo e você não vai gostar da sua vida. Agora, ser obediente a Deus é a coisa mais sábia que alguém pode fazer. Eu gosto de falar que sabedoria é a habilidade de escolher fazer agora aquilo que nos deixará felizes depois. E sabe, todos os dias nós tomamos decisões. E eu li outro dia que nós tomamos cerca de 70 decisões todos os dias. Imagine isso. Bem, e se nós tomarmos boas decisões hoje, elas vão afetar o amanhã e o depois de amanhã e o depois e talvez o próximo ano e daqui a 10 anos, sabe? Mas se você não gosta da vida que está vivendo agora, tem todos os tipos de confusão na sua vida, isto é porque você não fez boas decisões antes. E a única maneira de sair dessas confusões é começando a tomar boas decisões e cada boa decisão que você toma ajuda a reverter algumas das decisões ruins que você tomou anteriormente. Então, deixe-me dizer novamente que a sabedoria é a capacidade de escolher hoje o que nos deixará feliz mais tarde. Uma pessoa sábia toma boas decisões. Disse que a sabedoria é o uso certo do conhecimento. Que bem pode fazer a nós sabermos alguma coisa e não usarmos isso corretamente. Por exemplo, se você sabe que a Bíblia está dizendo, não faça isso, é a vontade de Deus para você não fazer isso. Você sabe o que a Bíblia fala, mas você ignora e faz o que bem entende. Então, você tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria. Gosto de dizer, essa sabedoria é um bom senso, mas preciso dizer que o bom senso não é mais tão comum assim, sabe? Tem tantas pessoas no mundo que estão fazendo coisas tão tolas, tão estúpidas. E aprender a tomar boas decisões, aprender a ter sabedoria, vai te ajudar muito. Provérbios 3:7 diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Às vezes achamos que sabemos mais do que Deus. Tema ao Senhor.
Tiago 1,5 diz, se alguém entre vocês não tem sabedoria, e aqui está falando de se você tiver problemas. Se você não tem sabedoria, você deve pedir a Deus, que dá generosamente a todos sem encontrar falhas. Isto será dado a você. A Bíblia diz em Tiago 4,2, você não tem porque você não pede. Então, eu estou encorajando vocês hoje a começar a pedir a Deus diariamente esses dons do Espírito, esses maravilhosos dons do Espírito, que nos dão esta vida sobrenatural. E um dos primeiros que você deve pedir é: Deus, dá-me sabedoria. Quando eu estiver numa situação e precisar de uma resposta, dê-me uma palavra de sabedoria. É exatamente assim que se chama o dom espiritual da palavra de sabedoria. E a sabedoria deve ser procurada, como se você buscasse a prata e o ouro. Porque ela é mais valiosa do que qualquer outra coisa. Provérbios 8, do 11 ao 19, a sabedoria está falando. A sabedoria está falando conosco aqui hoje. A Bíblia diz que a sabedoria estava com Deus no início, quando ele criou o mundo. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, e nada daquilo que você deseja pode se comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, boa gestão. Eu possuo o conhecimento e a discrição. E discrição significa que você sabe como guardar um segredo. Você é discreto. Você realmente sabe o jeito certo de fazer as coisas. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e também o falar perverso. O conselho e o bom julgamento são meus. Tenho discernimento e tenho poder. Lembre-se, isto é a sabedoria que está falando. Por mim, reis reinam e governantes emitem decretos que são justos. Por mim, príncipes governam e os nobres e todos os que governam a terra. Bem, eu sou uma líder e eu tomo muitas decisões que afetam muitas pessoas, sabe? E eu oro para que Deus me ajude a agir com sabedoria. E quando eu precisar, que Ele me dê uma palavra especial de sabedoria para que eu saiba o que fazer em todas as situações. Você poderia se juntar a mim e começar a orar diariamente. Deus, dá-me palavras de sabedoria. A sabedoria diz, eu amo os que me amam e aqueles que me procuram, me encontram. Procure-me e encontre-me. Procure-me e encontre-me. Quanto tempo você gasta buscando sabedoria? O que você faria se quisesse buscar sabedoria? Bem, iria estudá-la e ver o que a Bíblia diz a respeito. Comigo estão riquezas e honra, riqueza duradoura e prosperidade. Isso está ficando cada vez melhor. Meu fruto é melhor do que o ouro mais fino. O que eu rendo supera a fina prata. Agora, como esse dom, a palavra de sabedoria, opera no meu dia a dia? Vamos ver um exemplo. Se nós cobiçamos o dom, e cobiçar significa realmente querer muito, e nós cobiçamos o dom e o buscamos diligentemente, podemos precisar tomar uma decisão de negócios. E de repente, mas ao mesmo tempo muito natural para nós temos sabedoria sobre exatamente o que fazer naquela situação. E estamos certos no coração de que aquilo é realmente a coisa certa a fazer. Eu acho que esses dons operam muito naturalmente na minha vida, mas eles me dão uma vida sobrenatural. Deixe-me dar um exemplo. Sabe, às vezes nós temos ideias. Acho que vou fazer isso. Bem, havia algumas terras à venda a cerca de 3 milhas de nós e pensei, cara, seria uma ótima ideia se comprássemos aquela terra e Dave e eu poderíamos construir uma casa bem aqui no meio e então nossos 4 filhos poderiam viver nesta outra parte e nós teríamos a mamãe e o papai bem aqui e nossos 2 filhos, nossos 4 filhos, 2 aqui e 2 ali.
Isso não parece bom? Todos juntos, uma boa forma de manter seus filhos perto. Então, compramos os lotes e... Sim, nós simplesmente fizemos isso. Veja, às vezes, quando você está animado emocionalmente, algo parece bom e te faz sentir bem, mas quando você se acalma, então a sabedoria começa a se levantar. E muitas vezes você precisa dizer, eu fiz a coisa errada. E toda vez que eu pensava em me mudar e construir uma casa nova, eu me sentia mal, sabe? Alguns dos meus filhos já estavam empolgados. Como eu vou voltar atrás e dizer isso a eles que eu não estava certa, que não ouvi Deus? Acredito que para que os dons do Espírito operem, às vezes nós vamos precisar desacelerar e vamos precisar ficar mais quietos. Quando eu estava animada, parecia ser uma boa ideia e convenci meus filhos a fazer isso e, estamos animados. Mas quando desacelerei, as coisas se acalmaram. Quando eu saía para caminhar todas as manhãs, eu sabia que eu sabia que não era o certo. Felizmente, hoje sou inteligente o bastante para não insistir em algo que eu sei que não é sábio, sabe? Então eu falei com os meus filhos e contei a verdade. Eu não ouvi de Deus, isso não vai funcionar. E assim acabamos vendendo aqueles lotes e nós não mudamos para lá. A sabedoria é tão valiosa. Quero que você ore todos os dias para que a palavra de sabedoria opere na sua vida de uma forma muito natural. E quando eu falo sobre esses dons do Espírito, não significa que toda vez que um deles aparece na sua vida, você diz, isto foi uma palavra de sabedoria. Isto opera muito naturalmente em sua vida. O próximo dom é a palavra de conhecimento. Conhecimento é definido no grego vaines e vem da palavra ginosko. E esta é a palavra grega para conhecimento. Isso significa estar tomando conhecimento. Conhecer, reconhecer, entender ou compreender completamente. Mas também se refere a observar plenamente, perceber, notar de forma assertiva, discernir, realmente reconhecer e ter um conhecimento avançado. Bem, eu acredito que uma palavra de conhecimento é um conhecimento avançado. E o mundo de hoje está cheio de conhecimento. O livro de Daniel diz que nos últimos dias os homens correriam para lá e para cá buscando conhecimento. Mas nem todo conhecimento que está lá fora é um conhecimento que vem da palavra de Deus. Às vezes, quando eu vejo as coisas na TV, especialmente sobre talvez o reino animal, ou sobre como a Terra foi criada e como algumas das coisas que as pessoas falam ali são tão ridículas. Bem, isso tem 950 milhões de anos. Bem, como você sabe disso? Então aquela outra coisa tem 450 milhões de anos. Bem, como você sabe disso? E todos nós precisamos ter o conhecimento adequado, o conhecimento de Deus. A palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento estão muito intimamente ligadas e às vezes elas operam juntas. Agora, uma palavra de conhecimento muitas vezes vai operar de uma forma sobrenatural. Então, hoje eu estou encorajando você a orar regularmente pela palavra de conhecimento e sabedoria. Sabe, nós perdemos tanto do que poderíamos ter simplesmente porque nós não oramos. Ore, peça a Deus. E quer saber? Ainda que você não aprenda nada com esta série, estou muito feliz por estar te ensinando isso, porque isto realmente renovou a minha fé e realmente energizou-me para mais uma vez começar a orar regularmente sobre esses dons, porque eu não quero uma vida natural. Eu já tive uma vida natural, agora eu prefiro ter uma vida sobrenatural. Amém?